E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre velocidade de corte para torno, para furação, para usinagem no geral. Segue aí! Bom, gente, como vocês sabem, a maioria dos tornos convencionais, o torno manual e também os tornos CNC, eles têm variação na velocidade. A velocidade que a placa gira aqui, ó, em relação à ferramenta, essa RPM, né, que são rotações por minuto, ela tem, no torno tem um conjunto de engrenagens aqui dentro que possibilitam variar essa velocidade, essa rotação, né? Esse RPM da placa aqui, ó, que tem a ver com a velocidade de corte, ou seja, com a velocidade em que a ferramenta corta o metal. O meu torno, por exemplo, ele tem uma variação, aqui tem duas cores, ó, o preto e o vermelho, uma variação com a caixa reduzida, que é essa pretinha aqui, no L, aqui, ó, essa alavanca colocada no L, e a caixa alta, que é essa tabelinha vermelha aqui, ó. E aqui tem uma seta. Por exemplo, o meu torno ele varia de 70 até 300 na caixa reduzida e de 460 até 2000 RPM na caixa alta. Então, se eu colocar aqui no H, no vermelho, né, e colocar a seta aqui, ó, 460 rotações por minuto. Aqui, 2000 rotações por minuto. O que isso aqui influencia no meu serviço? É o que a gente vai ver hoje falando sobre velocidade de corte. Gente, eu acho importante deixar claro também que existem outras formas de variar a velocidade, a RPM da placa. Alguns tornos, de repente um torno de robista, torno de bancada pequeno, esses mais modernos, eles vêm com um potenciômetro que varia a velocidade eletronicamente. Dentro desse torno, no sistema elétrico dele, tem um inversor de frequência, que esse inversor de frequência, ele que aciona o motor do torno e ele faz a velocidade do torno diminuir ou aumentar eletronicamente. Então, ele provavelmente, talvez algum de vocês possa ter esse tipo de torno aí, ele vai ter um botãozinho ali que aumenta e diminui a velocidade e um marcador digital ali que mostra a velocidade, a RPM. Desde a velocidade mais baixa até mais alta é variável eletronicamente. Geralmente isso acontece em torno monofásico, é aqueles tornos de ligar direto na tomada convencional. Esse aqui já é um torno trifásico, um torno mais forte, então a variação de velocidade dele é na caixa. E também tem no torno CNC também a velocidade é variável. Mas aí é um outro ponto que eu não posso entrar nesse mérito porque eu não tenho conhecimento a respeito de CNC. Eu sei que ele varia também eletronicamente a velocidade, né? E ele varia de acordo com a ferramenta, com o avanço e com o tipo de operação que vai ser feita. Sobre CNC eu não posso informar vocês aí, mas aqui na minha cidade tem um amigo meu, o Afrânio, que tem um torno CNC e eu vou tentar gravar com ele lá um dia um vídeo falando sobre isso lá na oficina dele. Vou ver se o Afrânio, se estiver assistindo o vídeo aí, dá uma resposta aí nos comentários, ver se dá pra gente gravar um vídeo aí na tua empresa, pra gente mostrar pro pessoal aí um torno CNC funcionando. Beleza, gente? Agora sim, vamos pra a placa aqui para eu mostrar para vocês a velocidade de corte. Gente, para falar sobre velocidade de corte, eu poderia pegar um livro e mostrar para vocês a teoria, mas eu vou apresentar primeiro para vocês a prática e aí daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a teoria e sobre as fórmulas e tudo que envolve a velocidade de corte. Mas primeiramente eu vou facear essa peça aqui, ela tem um diâmetro de 36 milímetros e eu vou facear ela e vou mostrar para vocês uma coisa interessante relacionada à velocidade de corte.
Conseguem ver aí? Eu vou agora botar na bancada e vou conversar com vocês a respeito desse acabamento aqui. Bom, gente, eu fiz esse faceamento aqui nessa peça, nesse material, só para mostrar para vocês o quanto a velocidade de corte influencia num serviço de torno. Eu usei ali uma velocidade, uma rotação, um RPM de 720 rotações por minuto no meu torno para facear essa peça. Essa peça tem um diâmetro de 36 milímetros, tá? O diâmetro maior aqui é 36 milímetros. Então eu entrei com a ferramenta aqui e comecei a cortar ela, e esse diâmetro que a ferramenta estava em contato com o aço, ele foi diminuindo gradativamente, certo? Até a ferramenta chegar no ponto zero aqui, ou seja, no diâmetro zero. O que gerou na minha peça esse andamento da ferramenta diminuindo o diâmetro? A ferramenta foi diminuindo o diâmetro e, consequentemente, a velocidade de corte foi ficando inadequada. Por quê? Porque para cada diâmetro existe uma velocidade de corte ideal, existe uma RPM ideal. De acordo com o meu diâmetro, eu vou usar o número de rotações por minuto ideal para a minha ferramenta. Cada ferramenta também tem a sua velocidade de corte ideal. Eu usei neste caso uma pastilha de metal duro e eu quis mostrar isso aqui porque, se vocês perceberem, até aqui, ó, tem um tipo de acabamento. Até aqui tem outro tipo de acabamento. E daqui, ó, para cá tem outro tipo de acabamento. Então eu vou desenhar aqui para que vocês consigam perceber. Ó, o que aconteceu aqui, ó? Aqui, esse diâmetro aqui, ó, essa volta maior aqui, o diâmetro maior, o acabamento da ficou com uma aparência de superfície bem faceada, ou seja, um bom acabamento. Nessa segunda camada aqui, o acabamento ele ficou também bom, mas ele deu uma arranhada. Ele não ficou tão perfeito quanto o externo. E aqui no meio, ó, vocês notem que o acabamento está bem arranhado, e aqui no meio então parece que foi mastigado. É uma pena que a minha câmera ela não tem uma boa qualidade, mas aqui no meio ó, parece que o metal não foi sendo cortado, e sim foi sendo esmagado. O aço foi sendo esmagado, e aí então o acabamento aqui, ó, desse diâmetro interno aqui, ó, ficou bem inferior ao acabamento, por exemplo, dessas duas camadas aqui, ó. Também um pouco melhor do que dessa, mas a melhor camada é a externa aqui, ó. Por quê? Porque a velocidade de corte, ela não variou. O meu torno, ele tem uma rotação trocada por engrenagens. Eu não ia parar o faceamento até o meio, trocar a velocidade e mudar isso. Os tornos CNC, eles já resolvem isso. Esse tipo de problema é resolvido num torno CNC, porque à medida que a ferramenta vai se aproximando do centro da peça, a velocidade vai aumentando. Então eu quis fazer esse exercício aqui só para mostrar para vocês o quanto a velocidade de corte influencia no acabamento. Ela também influencia em outras coisas. Deixa eu botar a câmera apontada para mim agora aqui. A velocidade de corte ela também influencia em outras coisas, não só em relação ao acabamento da peça, mas ela também influencia na durabilidade da peça. Ela influencia na quantidade de calor que vai gerar na usinagem no geral. Então, quando nós não nos preocupamos com a velocidade de corte, ou seja, com a rotação, a gente tem um problema muito grande aí na usinagem. A gente pode, por exemplo, destruir uma ferramenta por usar a velocidade errada, por usar a RPM errada. Então agora a gente vai ver a fórmula para calcular isso no torno, como a gente chega na RPM correta para a usinagem e também para furação com broca, porque é a mesma coisa.
tanto para furar, quanto para facear, quanto para tornear. É bem fácil de calcular e eu vou mostrar para vocês aí através de uma fórmula bem simples. Espera aí. Em primeiro lugar, a gente precisa ter noção de quais informações nós precisamos conhecer para que a gente consiga calcular a velocidade de corte, a RPM ideal no nosso torno. Eu preciso saber qual é o material que eu vou tornear. Então, a primeira coisa que eu preciso ter em mente é qual material da peça. Qual material da peça. Depois é o material da ferramenta. Depois eu preciso saber se eu vou operação, se eu vou desbastar ou acabamento. E a quarta informação é o diâmetro da peça. Com essas três informações aí eu consigo chegar aí no cálculo para ver qual é a RPM que eu preciso. Por que o material da peça é importante? Porque para cada tipo de material existe um tipo determinado de velocidade de corte. Da mesma maneira, para cada ferramenta, que tipo de ferramenta eu estou usando. E também se eu vou desbastar, é um pouco mais lento do que se eu vou fazer o acabamento. E o diâmetro da peça, como a gente viu aqui, né, nessa brincadeira que a gente fez aqui, o quanto ele influencia também no acabamento da peça. Então vamos lá. Existe uma tabela. Eu tenho um livro que é o Manual Prático, aqui, ó, Manual Prático do Mecânico, mas tem várias bibliografias na internet, é muito fácil de encontrar também. No Manual Prático do Mecânico, a gente tem uma tabela, que nessa tabela aqui, ó, eu com as informações, com essas 4 informações aqui, ó, eu consigo já saber qual é a velocidade de corte que eu preciso para usinar no meu torno. Vamos lá. Primeira coisa, então, é o material da peça. O material da peça, ele tá ali, ó, aços. Ó, a tabela que eu tô vendo é para uma ferramenta de aço rápido, ou seja, para um bits de aço rápido. Aquele bit é HSS. Ó, quando eu vou usinar com esse tipo de ferramenta aqui, ó. Esse aqui, ó, é um bit HSS com 10% de cobalto. HSS significa que ele é um aço rápido, é High Speed Steel, HSS. E esse meu aqui tem 10% de cobalto. Para esse tipo de material aqui da ferramenta, ou seja, a informação aqui, ó, que a gente já anotou aqui, material da ferramenta, eu vou olhar essa tabela aqui, ó, ferramentas de aço rápido. Se eu estou usando uma pastilha de metal duro, aí eu vou olhar para essa tabela aqui, ó, ferramentas de metal duro. Nós vamos se preocupar hoje em olhar para essa daqui, porque é a que está montada lá no meu torno, e é com essa informação aqui que a gente vai fazer o cálculo da RPM necessária para usinar aquela peça que a gente usinou mais cedo aí como demonstração. Vamos lá. Eu já sei que material que eu vou usinar. O material que eu vou usinar é um aço 1045. Então aqui na minha tabela, ó, é um aço de média dureza. Aço de média dureza, um aço macio ou média dureza. Então, para desbastar, que eu sei que a operação que eu vou fazer desbaste, para desbastar eu vou usar vou olhar aqui na tabela, ó, aço média dureza, desbaste, 150 a 200. Eu vou usar 150. Então, a velocidade de corte, ó, a velocidade de corte é 150, certo? O diâmetro da peça, o diâmetro dessa peça aqui que a gente usinou, que a gente faceou, agora depois nós vamos desbastar ela, nós vamos usinar ela aqui, ó, é 36 milímetros. Então, o diâmetro da peça é 36 milímetros. Agora vamos para a tabela, vamos para a fórmula, quer dizer, que agora a gente já tem as informações que a gente precisa, vamos para a fórmula para a gente calcular qual é o RPM que a gente vai usar. A fórmula que a gente usa para cálculo do RPM
É uma fórmula bem simples. Ela é assim, ó. RPM é igual a velocidade de corte vezes a constante de 320 sobre o diâmetro. Então vamos lá, RPM é igual a velocidade de corte que a gente viu na tabela é 150. Gente, se tu não tem o livro, dá uma olhada na internet, tem essa informação na internet bem simples para cada tipo de material, seja aço, bronze, cobre, alumínio, sempre vai ter uma tabelinha ali informando. Às vezes os próprios fabricantes eles informam já qual é a velocidade de corte necessária. Então vamos lá, RPM é a velocidade de corte, 150 vezes 320 sobre o diâmetro da minha peça, 36 milímetros, sobre 36. RPM vai ser igual a 150 vezes 320 igual 48.000 divididos por 36. 1.333. Então, meu RPM é 1.333. Esse é o RPM ideal para a usinagem dessa peça aqui, para o desbaste dessa peça de 36 milímetros de diâmetro, com uma ferramenta de metal duro. Então, agora a gente vai colocar essa velocidade no torno e vamos dar uma olhada como é que fica esse acabamento. Gente, a gente chegou na informação de 1.330 RPM. Eu estou olhando aqui a minha tabela e eu não tenho essa velocidade, eu não tenho a RPM de 1.330. Então, qual é a mais próxima que eu tenho? 1.255. Então, é nela que eu vou. 1.255, ó, no alta velocidade, na caixa alta. Caixa alta, 1.255 RPM. Agora a gente vai usinar e ver como é que fica o acabamento. É isso aí, gente. Ficou espelhado, ficou um acabamento espelhado. Vocês veem que tem umas marquinhas aí ao longo, à medida que vai a distância aqui, ó, vai avançando, mas isso aí é um problema do meu torno, do avanço, a engrenagem de avanço do meu torno, ela tá com um pequeno defeito, ela dá essa marcaçãozinha aqui, ó, mas o acabamento ficou perfeito. Não, os cavacos não saíram quentes, os cavacos saíram bem enroscadinho, ó, não saiu muito quente. E é isso aí, gente. Tá feito o cálculo, a gente aplicou aqui e viu que deu certo. Se fosse usar uma ferramenta de aço rápido, seria outra velocidade de corte. Se eu usasse a mesma velocidade de corte, eu teria destruído a minha ferramenta de aço rápido, muito rápido. Mas aqui fechou a velocidade aí, deu certinho. Então, sempre que for trabalhar aí com o torno, é importante fazer esse cálculo. É claro que o torneiro, deixa eu virar para mim aqui o celular. É claro, gente, que o torneiro ele acaba se acostumando com o torno e esse tipo de operação ele acaba fazendo numa velocidade muito rápida. Ele acaba conhecendo o torno e eu mesmo dificilmente eu ficar calculando, porque eu já calculei no início. E agora, mais ou menos, eu sei o que eu preciso, a velocidade do meu torno, como utilizar. Então, eu consigo trabalhar, a maioria das vezes, tranquilo, sem precisar ir para a fórmula, ir para a tabela, para chegar nessas informações. Eu já sei que a velocidade de corte para a ferramenta de metal duro é 150 e para aço rápido é 20.
Então fica fácil para mim calcular, eu consigo trabalhar tranquilamente com isso. E aí, então, eu não preciso estar toda hora na tabela. Eu sei, de acordo com o diâmetro que eu vou usinar, que quanto maior o diâmetro, quanto maior o diâmetro da peça, menor é a velocidade de corte. Menor vai ser a velocidade de corte. Se eu, por exemplo, vocês viram que diâmetro está dividindo, peraí que eu vou pegar a tabela aqui. Vocês estão vendo que diâmetro está dividindo aqui, ó. Ou seja, quanto maior for o diâmetro, se aqui em vez de 36 fosse 360, a minha RPM seria 133 de RPM, entende? Então eu sei que quanto maior o diâmetro da minha peça, menor vai ser a velocidade, a RPM que eu vou utilizar para tornear. Da mesma forma, e agora a gente vai falar sobre brocas, da mesma forma é a furação. A furação, ela também leva em consideração o diâmetro da broca. Então, no caso de quando eu vou furar uma peça no torno, embora essa peça esteja girando, o que eu levo em consideração não é o diâmetro da peça, e sim o diâmetro do furo que eu vou fazer. Então eu tenho que olhar para a broca, eu não posso olhar para a peça. Não importa a peça se ela tem um diâmetro de 350 milímetros e eu vou fazer um furo de 4 milímetros, o que importa é o diâmetro do furo, não é o diâmetro da peça. Então, para furar a ação, eu olho sempre para o diâmetro da broca. Quanto menor a broca, maior a velocidade de corte, maior a RPM. Quanto maior a broca, menor a RPM. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês a tabela de como se calcula para uma broca de aço rápido. Gente, aqui para calcular para a usinagem de um furo no torno, utilizando a broca, né? Utilizando uma broca, é a mesma fórmula. Só que a gente tem um detalhezinho, só que vai mudar. Vamos lá. RPM é igual a velocidade de corte vezes 320, que é a constante, né? Sobre o diâmetro. Lembra que aqui a gente considerava o diâmetro do material? Agora esse diâmetro aqui é o diâmetro da broca, entendeu? Então é a mesma coisa, vamos lá. A gente precisa olhar na tabela, né? Para uma broca de aço rápido, usinagem de um furo, de um aço de média dureza, de aço doce, a gente olha na tabelinha. É uma tabela muito parecida com aquela tabela que a gente viu ali para usinagem, e a gente sabe que é uma broca HSS. Para furar um aço normal, um aço comum, a velocidade de corte é igual a 25. Então é só a gente substituir de novo aqui, ó. RPM para furação é 25 vezes 320. Agora sobre o diâmetro da broca. Vamos considerar uma broca de diâmetro 10 milímetros. Uma broca de diâmetro 10 milímetros. Vamos lá. Isso aqui sobre 10. Então o RPM vai ser 25 vezes 320, 8.000 divididos por 10. 800. Então vai ser 800 RPM. É a RPM ideal no torno para fazer um furo com uma broca de 10 milímetros. É isso aí, gente. Bem simples, bem prático. Essa fórmula aqui é a fórmula então que a gente não deve esquecer. Velocidade de corte sobre diâmetro. Se eu vou usinar uma peça, é o diâmetro da peça. Se eu vou fazer um furo, é o diâmetro da broca. É só isso. Feito, gente? É isso aí então, gente. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, curtir, comentar. Eu agradeço os comentários de todos vocês aí, as curtidas. Isso me ajuda muito, ajuda o canal a crescer. Não esquece aí de compartilhar esse vídeo com seus amigos do universo da mecânica, seja robista, seja tornearia, seja uma pessoa que está estudando essa área aí. Eu tenho imenso prazer em ajudar. Esse vídeo, por exemplo, ele veio de um pedido de um inscrito do nosso canal, pediu para a gente
trazer essas informações aí e é um maior prazer ajudar. Um grande abraço para vocês, um abraço para o pessoal de Portugal também que está nos acompanhando aí no canal. Eu vejo os comentários ali, eu agradeço mesmo. Um grande abraço para todos vocês aí, até o próximo vídeo. Até mais! Antes de fazer a peça eu precisei terminar essa rosca aqui, porque essa peça já estava no torno. Então vai ficar de cenas extras aí esse serviço. Notem que a velocidade que eu estou usando aqui é bem lenta. Ou seja, a velocidade, a rotação da minha placa é bem lenta. Estou rodando a 115 RPM. Por quê? Porque a velocidade de corte para fazer rosca tem que ser bem baixa. Primeiro porque eu preciso de agilidade, preciso de velocidade e agilidade para poder fazer o reverso na hora certa, senão a ferramenta ia entrar peça dentro e danificar a peça e a ferramenta.